Olá, boa tarde. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Parabéns pelo dia de hoje, parabéns pelo Dia Mundial da Preservação Digital. Bem, eu trago para vocês um projeto de pesquisa de doutorado. Ele está em andamento, ele iniciou esse ano e a temática central é diversidade linguística. E como ela se relaciona então com essa preservação digital? Justamente pelos processos de documentação dessa diversidade linguística que não tem só no Brasil, né? Nós temos aí essa representação de identidade de povos originários no mundo inteiro. Bem, então quais seriam esses processos? O registro, a documentação e a preservação digital a longo prazo, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar primeiramente a vocês. Então, o contexto desse trabalho, dessa pesquisa, é a diversidade linguística que se aproxima a cada revisão de literatura, a cada inquietação, a cada problematização, tangencia aí a preservação digital. Meu nome é Cadídia Valéria, eu sou brasileira, nascida aqui em Brasília, no Distrito Federal. Meu perfil profissional, sou arquivista. Antes de ser arquivista, eu me formei em administração de sistemas de informação, portanto, eu sou analista de sistemas. Sou doutoranda em ciência da informação. A linha de pesquisa, o patrimônio cultural, ele não nasce nesse projeto, tá? Ele nasce lá na iniciação científica, quando eu trabalho com um diagnóstico dos acervos particulares de fotografias e filmes que contêm imagens de Brasília. Bem, o que eu gostaria de saber naquela época, o que eu necessitava saber era qual o estado de conservação e acesso desses acervos. Esses acervos já tiveram a sua parte de difusão? Como é que estaria a memória da Brasília nesses acervos? Pois bem, esse tema patrimônio cultural é algo que eu abraço, muito embora ele é muito amplo, né? De tal forma que eu chego no mestrado e vou buscar compreender qual seria a representação da informação, ou seja, qual a representação do patrimônio cultural na comunidade da ciência da informação. Então, depois desse trabalho, eu fico com uma inquietação incrível, que é essa diversidade linguística, esse patrimônio linguístico, né? Representação da informação, conceito, terminologia, contexto, significado. Bem, de tal forma que eu me debruço para essa diversidade. De que maneira essa diversidade linguística está sendo tratada? De que maneira ela é patrimonializada? E de que maneira ela se torna uma política no Brasil? Bem, então o desenho dessa pesquisa, ela é multidisciplinar, ela envolve áreas de conhecimento como antropologia, linguística, geografia pela geolinguística, direito, gestão pública e ciência da informação, entre história também, entre outras áreas que estão sendo descobertas na revisão de literatura. Pois bem, isso posto, os desafios que eu vou trazer aí, né, nessa construção de conhecimento, nessa pesquisa, dizem respeito à gestão de dados linguísticos, os processos de registro, acesso, difusão e preservação digital a longo prazo. Então, quais seriam as considerações que se debruçam, quais considerações se debruçam para esse trabalho? Está instanciada na política da diversidade linguística. Vamos conhecê-la. Bem, sendo a linha de pesquisa o patrimônio cultural, como eu expliquei anteriormente, nós trazemos aí a Morello. Quem é a Morello? A Morello hoje é coordenadora, uma professora coordenadora do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, certo? Esse instituto, ele é constituído por profissionais de diversas áreas de conhecimento e lá em 2012 ela fez algumas considerações muito interessantes que faz parte inclusive de compreender a trajetória ou as repercussões sobre essa política da diversidade linguística e ela nos traz aí, logo no início, que essa foi a primeira política linguística brasileira
pública, né, política pública de abrangência nacional, instituída pelo Decreto Federal número 7.387, de 9 de dezembro de 2010, ou seja, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Bem, nesse artigo, ela nos traz algumas inquietações bem interessantes, como um fato histórico para essa política, ela aponta os movimentos mundiais em defesa das minorias que vicejaram a partir do final da década de 1940, cujo marco é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os seus direitos culturais e linguísticos na modernidade. Então, ao longo de mais de 6 décadas, esses movimentos geraram acordos e declarações fundamentais para que se estabelecesse direitos culturais e linguísticos na modernidade. Quais seriam eles? Os mais importantes documentos, a gente pode encontrar em ordem cronológica, que eu coloquei aqui, trouxe do artigo da professora Morello, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, a Declaração sobre os Direitos de Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, 1992, a Carta Europeia sobre as Línguas Regionais ou Minoritárias, 1992, a Declaração da Cúpula do Conselho da Europa sobre as Minorias Nacionais, 1993, a Convenção Marco para a Proteção das Minorias Nacionais, 1994, e a Declaração Universal para a Promoção da Diversidade Cultural, Unesco, 2005, e em 1996 nós temos ali também, em Barcelona, vem a público a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Outro marco muito importante para o cidadão brasileiro é a Carta Cidadã, ou seja, a Constituição Federal Cidadã, que representou para tantas representações na sociedade, mas vamos falar aqui dos povos indígenas, ela representa uma evolução jurídica, porque pela primeira vez na história, ao longo aí de 500 anos, né, de apagamento, digamos assim, foi reconhecido os direitos linguísticos e culturais e está presente no artigo 210 e 230, que se desdobram na criação de uma modalidade de ensino pautado pela interculturalidade. Então, esse ensino diferenciado, ele hoje atende mais de 174 mil estudantes indígenas em escolas bilíngues e ou multilingües, ancorado pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a nossa LDB, e no Plano Nacional de Educação. Isso regulamentado pela Resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação. Outro fato importante que a Unesco publicou aí no ano de 2000, o Atlas das Línguas em Perigo. Então, esse Atlas, a Unesco alerta os estados para a necessidade de frear o rápido desaparecimento do patrimônio linguístico da humanidade. Então, ou seja, aqui no Brasil, no mesmo ano, através do Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, inaugura-se a Política Federal da Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. E aí abriu-se espaço para a apresentação de pedidos de registro de bens de cultura, ou seja, bens culturais dessa natureza. Então, embora o decreto 3551 de 2000 tenha focalizado os saberes, as celebrações, as formas de expressões e os lugares que concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, estabeleceu também a possibilidade de abertura de livros de registro para reconhecimento patrimonial e valorização de bens culturais que não pudessem ser abrigados nas categorias acima mencionadas, né? Pois bem, dentro desses marcos documentais, em 2004, a gente tem uma importante ação institucional em prol do reconhecimento das línguas brasileiras em nível nacional, que foi feito por meio do IPOL, a Comissão da Educação e Cultura do Congresso Nacional, e que desembocaria ali no Decreto 7.387 de 2010. Esse decreto, o referido documento, né, ele solicitava a abertura de um registro para línguas brasileiras, como um bem material, ao modo que o Ministério da Cultura já realizava como bens imateriais, como os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares. Então, o pedido ele foi encaminhado ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo então presidente da Comissão de Educação e Cultura, o deputado na época Carlos Abicalil. Então, após esses trâmites
interinstitucionais, realizou-se em Brasília, em março de 2006, um seminário legislativo para discussão sobre a relevância social dessa política. Então, este seminário ele contemplou depoimentos de falantes de outras línguas, que não o português, e ao final instalou um grupo interinstitucional e interministerial. Então, foi instalado o Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do Brasil, Doravante GTDL, e para dar continuidade aos trabalhos, né, definindo critério e procedimentos para o registro das línguas brasileiras. Pois bem, então, perdão. Então, nós temos aqui uma política, né, do patrimônio imaterial no Brasil. Nós temos aqui o que o grupo priorizou, né, no período de 2006 a 2007, priorizou o levantamento de informações sobre fontes e estudos de línguas faladas no Brasil, constituindo um corpo de saber sobre esta questão com vista à proposição de políticas patrimoniais, legislação nacional e internacional sobre direitos linguísticos e patrimônio linguístico. Realizou-se contato com o Instituto Brasileiro de Geografia, né, e Estatística, o IBGE, para inclusão no censo de 2010 do recenseamento linguístico no Brasil, ou seja, determinou-se no mínimo quais são as línguas faladas ou território nacional e o número de pessoas. Trago aqui um mapa do Instituto Socioambiental de 2009 que já traz aí um mapeamento, né, das famílias linguísticas no Brasil. Tá? Então, o que a gente tem aí nessa política? Nós temos as línguas indígenas como objeto. Então, a ONU, ele colabora no sentido de iniciativas de, digamos assim, apoiar, criar parcerias, né, com iniciativas de preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas no mundo, onde a maior preocupação com com a extinção de línguas indígenas é a sua história, a sua tradição, os povos originários, essas memórias. Então, a gente tem uma diversidade linguística que é pautada aí pelo mapa das famílias de línguas indígenas, e no Brasil a gente tem projetos de pesquisas bem atuantes. Assim como foi falado no início, o IPOL, nós também temos, digamos assim, 3 grandes centros de pesquisa no Brasil. Um deles está para o Museu Nacional, que é administrado pelo FRJ, o outro está para o Museu Goeldi, ali no Pará, e o Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da UNB. Então, esses centros, eles utilizam diferentes metodologias de documentação. Bem, por que documentar? Então, nós temos aí a educação indígena, a identidade e cultura, os direitos linguísticos e a revitalização das línguas. Bem, então o INDL, a partir dessa política da diversidade de linguística, por meio do decreto 7.387, de 9 de novembro de 2010, ele tem aí, está completando agora, né, 10 anos, isso mesmo, 9 de dezembro, é isso mesmo, vai para 10 anos. Então, ele é um instrumento e ele apresenta itens para o reconhecimento e inventário do INDL, ou seja, ele é um guia. Então, ele apresenta uma metodologia diferenciada para esse inventário. Vamos entender o que seria esse inventário. Esse inventário, ele se debruça para os dados sobre a diversidade linguística brasileira, é um instrumento de reconhecimento e salvaguarda das línguas como patrimônio cultural. Desculpa, faltou um L ali no slide. Então, a metodologia, ela respalda a necessidade de estabelecer parâmetros comuns quanto ao escopo e a metodologia do inventário, de forma a garantir a qualidade e a comparabilidade das informações diante da diversidade de situações a serem descritas. Então, as caracterizações para as expressões linguísticas línguas indígenas, variedades dialetais da língua portuguesa, línguas de imigração, línguas de comunidade afro-brasileiras, língua brasileira de sinais, que teve ali a sua legislação pautada no ano de 2002, e as línguas crioulas. Então, qual seria a proposta desse inventário?
a partir dessa documentação, a criação de um sistema de documentação e informação gerenciado pelo antigo Ministério da Cultura, foi modificado ali está hoje no Ministério do Turismo, houve uma mudança aí na administração pública, então à época era gerenciado pelo Ministério da Cultura, que reunirá os dados sistematizados pelo INDL e outros já existentes. Bem, esse sistema, além de dar suporte às políticas públicas de valorização e promoção da diversidade linguística do Brasil, terá também o objetivo fundamental de servir as comunidades linguísticas, como a educação indígena e a revitalização de línguas, né? Inquietação. Como vem sendo organizada e conservada a documentação de línguas indígenas? Existe um plano de ação para a gestão dos dados linguísticos que assegure a preservação digital a longo prazo? Essas são as minhas inquietações. Bem, o inventário entende-se por o formulário que recebe os resultados da pesquisa de uma língua, orientada à visão dos grupos de trabalho para determinados pontos julgados necessários para se avaliar o estado da língua inventariada. Então, o número de falantes, território, grau de reprodução, entre outras características. Então, os inventários das várias línguas integrarão o banco de dados denominado Inventário Nacional da Diversidade Linguística do Brasil. Cada língua terá seus dados coletados segundo diversas metodologias apresentadas nesse formulário. Bem, a gestão de dados linguísticos, então, ela tem aí uma série de metadados, né? Vamos buscar representar aqui por meio da apresentação, descrição da equipe responsável pelo inventário da língua, a identificação da língua, a denominação, a caracterização, a classificação, a origem, os primeiros falantes no Brasil, o estatuto da língua, se ela já tem uma co-oficialização a partir dos municípios, né? A demografia, a língua tem quantos falantes, qual a população, qual a taxa de transmissão intergeracional da língua, quais os graus de transferência dos falantes por faixa etária, análise e comentários de quem está sendo o documentador, né, os documentalistas. Caracterização linguística histórico-cultural, ou seja, classificação genética, composição dialetal, grau de distanciamento em relação às outras variedades linguísticas aparentadas, distribuição geográfica, localização dos falantes, a localização das comunidades, os mapas que se constituem também de um interessantíssimo documento para essa política, os usos na sociedade, né? Ou seja, usos e suas formas no cotidiano da sociedade, incluindo o cotidiano nas instituições, como escola, sistema de saúde, entre outros aspectos, usos e formas especiais, né, rituais que envolvem essa cultura linguística, os usos linguísticos. Então, são várias as ações sobre a língua, certo? Entre ações jurídicas, educacionais e culturais, nós temos uma listagem aí, me predisponho a responder as pessoas, colocando aí no chat, se tiver mais interesse, para eu encaminhar referências bibliográficas sobre essa pesquisa, mas está ali nas referências bibliográficas, eu não vou me estender muito. Então, entre outras ações, a gente tem aí a escrita, né, quantas pessoas sabem ler ou não escrever, suas idades, como é que está essa questão do letramento, né, da alfabetização na língua materna, qual a atitude sobre a escrita língua, né, quais os usos da língua escrita na escola, há materiais didáticos, há uma grande produção de material didático para a revitalização de línguas. Bem, entre outros aspectos. Mas o que mais implica na preservação digital a longo prazo são as questões de acesso, difusão, a curadoria, né, dessa gestão de dados. Então, a gente tem aí quais as características dessa diversidade linguística? Primeiro, literatura oral, né, mitos, músicas, suas classificações gênicos, ou seja, caracterização sociológica dos artistas, quem são os contadores, o grau da transmissão da arte para as novas gerações, isso tudo é hoje feito por livros paradidáticos, é bem interessante esse processo de cultura, né, o registro da língua. A literatura escrita são obras escritas de vários gêneros produzidas na língua por falantes ou por produtores externos.
A produção audiovisual implica muito nessa documentação, porque além de todos os materiais, a etapa de treinamento para poder fazer a produção documentária, então a gente tem aí, da produção audiovisual, obras produzidas a línguas por falantes ou por produtores externos, dependendo da configuração da equipe que está dentro dos projetos de pesquisa. Os estudos sobre a língua, né, ou seja, a bibliografia com destaque aí para os principais estudos, o acervo, que passa a ser todo digital, né? A gente tem aí a exigência de lista de palavras, no mínimo 200 palavras padrão, as situações de uso, a amostra da lista de palavras, o texto escrito e os usos convencionais. Ou seja, gravação de vídeo também. Então, a gente tem aí, em 2007, em 2014, de acordo com essa evolução esse desenvolvimento durante 10 anos, em 2014 houve o primeiro Seminário Ibero-Americano de Diversidade Linguística. Ele gerou um livro, né, além de também ter ele em formato digital, está aqui. É o Seminário Ibero-Americano de Diversidade Linguística e traz aqui o relato de várias experiências com relação à implementação dessa política, entre outras metodologias de documentação de línguas no Brasil, por falantes, por comunidades, por projeto de pesquisa em universidade. Então, esse reconhecimento, né, trouxe ali aquele grupo de estudo. Esse reconhecimento e a nomeação das línguas inventariadas como referências culturais brasileiras constituirão atos de efeitos positivos para a formulação e implantação de políticas públicas para a valorização da diversidade linguística, para o aprendizado dessas línguas pelas novas gerações e para o desenvolvimento do seu uso em novos contextos. Bem, os atores são diversos dentro desses projetos, entre eles a comunidade linguística, ou seja, os grupos de pessoas que falam determinadas línguas e que as reconhecem como parte integrante, os poderes públicos aos quais se refere o decreto 7.387, houve uma modificação por causa da reforma da administração pública, ali a atualização dos ministérios, e as instituições de sociedade civil que trabalham no campo da diversidade linguística também são atores estratégicos nesse processo, inclusive nós pesquisadores, né, dessa construção de conhecimento do patrimônio cultural linguístico brasileiro. Então, considerações finais. A gestão de dados linguístico, então, ela implica a aprendizagem em contextos múltiplos, o ensino-aprendizagem, o contexto indígena, produtores, o ciclo da preservação, metadados, produção, registro, documentação, guarda, conservação, preservação e a questão da preservação a longo prazo. As parcerias, como nós estamos aqui no grupo de pesquisa Dríade, nós temos aí o aprendizado em rede. Em 2019, nós tivemos um marco também que pela ONU foi abordada temáticas que sempre aborda temáticas relacionadas a aspectos relevantes para a humanidade. Então, em 2019 foi celebrado o Ano Internacional das Línguas Indígenas e o Brasil, embora não tenha participado, possui uma das maiores diversidades étnicas do mundo. Segundo o IBGE, nós temos aí o censo de 2010. Nós abrigamos mais de 305 povos indígenas, representando 274 línguas originárias, e isso é só para você ter uma ideia, uma riqueza, né, dessas línguas autóctones, do que é essa diversidade linguística brasileira. Bem, as referências estão aqui, o tempo é curto, eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, vou agradecer a pessoa do professor Miguel Arellano, ou seja, que é nosso líder ali dentro desse grande grupo, dentro dessa grande rede de pesquisa, e parabéns pelo Dia Mundial da Preservação Digital, parabéns por estarmos realizando esse evento, e eu fico à disposição, está aí os meus contatos. Boa tarde, até mais.